Este vídeo é a continuidade da parte 1, Lula errando. Agora, Lula errando, parte 2. Este novo vídeo explica a malversação dos recursos públicos no governo federal. Não só nas obras do PAC, que de forma geral são muito mal administradas e ações erradas são realizadas por todo o país, como também as ações da máquina pública que utiliza recursos que poderiam ser utilizados de forma muito mais apropriada em campanhas políticas. A pré-candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, ainda não é a candidata do PT e, portanto, o presidente da República não deveria usar recursos públicos para desagradar os seus eleitores e beneficiar a sua candidata. Assim como já foi mostrado pelos juízes eleitorais que a ação do presidente não é a mais correta, inclusive o nosso presidente foi punido por desconhecer a Constituição Federal. Senhor presidente, a Constituição Federal reza que o cidadão precisa cumprir as leis do país, seja esse cidadão um chefe da nação ou simplesmente um cidadão brasileiro. As leis precisam ser cumpridas e respeitadas em todas as instâncias. E, portanto, quando as ações são inadequadas, o gestor público, ele está numa situação de improbidade administrativa. Ele está dizendo: não tenho o conhecimento e a capacidade mínimas necessárias para gerir, para exercer a minha função. E isto é susceptível, inclusive, de impeachment, como já aconteceu no passado com o presidente Fernando de Collor, pode voltar a acontecer com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As suas ações precisam ser reduzidas no sentido de que a pré-candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, ande com suas próprias pernas e utilize a TV e os demais meios de comunicação quando a lei assim o permitir, para fazer a sua campanha e dizer à nação como ela, uma cidadã honrada, quer administrar o país. Que o pleito presidencial envolvendo grandes intelectuais seja da melhor forma possível é todo o sonho e o anseio de uma nação. Nós desejamos que as pessoas envolvidas na disputa honrem a sua escolha e apresentem propostas que dignifiquem a nação, mostrando que o amanhã poderá ser muito melhor que o hoje. Um presidente precisa ser inteligente e ter conhecimento para que as suas atitudes sejam as melhores possíveis e não prejudique o país. O professor Moisés tem mostrado a sua capacidade extraordinária, seja da criação de vídeos como este, falando de improviso e obviamente sujeito a algum tipo de erro, isto é, pertinente ao improviso, mas com grande conteúdo e inteligência, seja utilizando algum recurso linguístico que o permite produzir textos, como muitos que já fiz e publiquei, não apenas em jornais e revistas, mas também disponibilizei na internet. Seja como conselheiro sentimental, dando dicas ao vivo e falando de improviso sobre temas de interesse nacional. Seja como professor de física, que eu o fiz por toda a minha vida e atuei em muitas cidades ajudando o país. Toda essa história me credencia a ser um potencial presidente com uma capacidade extraordinária de assumir essa função e fazer da melhor forma possível. Portanto, este é o motivo principal de ter pleiteado até aqui um tão importante cargo para honrar a nação e fazer com que as coisas sejam melhores amanhã do que foram ontem. A todos vocês, um forte abraço. E as lamentáveis considerações que aqui fiz com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisam ser esquecidas, pois trata-se de um grande presidente que tem uma extraordinária popularidade, mas em alguns momentos, por desconhecer certas rotinas administrativas ou ter o conhecimento daqueles que não
adentraram a uma universidade e não conviveram com grandes intelectuais, comete lapsos e erros que não prejudicam, mas deixam manchas que poderiam não existir no seu grande governo. Um abraço a todos e as minhas felicitações ao povo brasileiro.